Caras e caras, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a um Contestação Espírita, mais uma vez linha tênue, e essa é bem tênue, entre ganância e ambição. Tem uma das duas palavras que na tradução em português dos livros dos Espíritos não aparece. Se você ficou curioso em saber, não sai daí, te volta daqui a pouquinho. Gente, vamos lá. Essa linha, ela é tênue. Eu acho tênue. Até porque, assim, um dos dois, não vou falar por enquanto, porque senão o pessoal vai desligar, vai embora, não vai assistir os outros dois episódios. Vou ver se eu dou spoiler lá na frente só. Já dei o easter egg aqui. Uma das duas traduções, das duas palavras, melhor dizendo, não consta no Livro dos Espíritos. Eu entrei assim naquele PDF meu que eu tenho, mandei eu buscar uma das duas. Total de resultados, 0. Tem uma que está absolutamente zerada. Deixa para vocês pensarem por enquanto qual que é, mas não vou falar a resposta ainda. Tem diferença? Ambição e ganância? O que vocês acham? Quem quer começar aí, eu posso falar depois. Porque assim, se a linha é tênue, óbvio, uma tende para o lado bom, digamos assim, a outra não tão bom, digamos assim, vai. Eu acho que como a gente vive, já que eu toquei a bola, eu vou começar. Eu acho que como a gente vive num país miserável e mal educado, a gente foi criado com essa característica do cachorro abandonado, né? Nelson Rodrigues, então? Isso é. E aí a gente tem vergonha, brasileiro em geral, de se posicionar a favor dessa ambição. E eu acho que muito das nossas dores vem dessa subjugação, dessa falta de ambição pessoal que a maioria de nós temos. Eu mudei meu pensamento ao longo dos últimos tempos porque eu considerava ambas muito próximas de algo ruim. E até dentro de mim fazer essa distinção levou muito tempo, porque eu já falei aqui algumas vezes, ninguém precisa ser bilionário, né? Ninguém tem necessidade de ser milionário. O reflexo disso é ter um mundo de miseráveis, né? Então, se a coisa fosse... Eu concordo com o Silvio Santos, que apesar de ser judeu, ele diz que o modelo padrão que ele considerava ideal, e é por isso que ele formou sua vida assim, era da classe média americana, né? Tinha acesso a crédito, a sua casa, seu carro, a uma vida bacana, e ok, o ser humano não precisaria nada mais além disso. E aí, quando você olha para as esquinas, né? Você vê a África, você vê a Índia, você vê a Ásia, você vê a América Latina tão necessitada de coisas tão básicas no sentido macro, aí você fala assim, não, a gente tem que ter, cara, porque se a gente não fizer esforço algum, a gente vai ficar sendo cada vez mais massacrado. Então, na minha opinião, a gente deve ter alguma ambição. Não precisa ser financeira, não, mas tem que ter. Senão a gente veio no mundo a passeio. Né? Que é um pouco da ciência, não sei se a Carla quer tocar nesse aspecto, que é a lei do progresso. É uma lei do progresso, não é uma regra do progresso, é uma lei do progresso. Se é uma lei, não admite exceção. Regra admite exceção, você até brinca, né? Que o livro das regras é fininho, das exceções é o triplo. É lei não, é lei da gravidade, não é a regra da gravidade, é a lei da gravidade. Se pegar aqui e soltar, cai, porque é uma lei. O progresso é uma lei. Eu acho que, não sei se você está tocando nesse aspecto, Virginia, por exemplo. Nós vamos progredir. Querendo ou não, gostando ou não,
deixando ou não, porque isso é interessante, porque regredir não existe. Você pode estagnar, mas regredir não. Então, deixando ou não de progredir, uma hora a gente vai. Eu vejo isso como uma ambição, eu vejo isso como salutar, saudável. Na hora que você está tocando no Nelson Rodrigues, assim, essa questão do complexo de vira-lata que nós temos é também uma das nossas falhas enquanto sociedade, enquanto nação. Sabe? Aliada à lei do Gerson, né, que é por lei também, né, junta as duas coisas, é uma mistura mega explosiva, o complexo de vira-lata com a lei do Gerson. Aí, pouco só, aí entra na ganância. Não sei, estou elocubrando aqui. No livro, a gente lendo lá o livro dos Espíritos e o Evangelho, eles colocam essa ambição como parte do egoísmo, que é aquela ambição que você quer tudo para você, que você quer se beneficiar, mas que você não pensa nos outros. Ou você pensa nos outros, mas querendo sempre sabendo que aquilo vai trazer um benefício maior para você. Então, ali ele fala de uma ambição, não dessa forma que a gente está colocando, da ambição positiva, que você ambiciona um progresso a favor de todos, a favor da sociedade, algo natural, que é a ânsia do espírito de crescer. Por isso que a gente fala que é linha tênue, porque a gente começa a confundir as coisas. E até lá no dicionário, quando a gente procura lá a palavra ambição, agora ele dá 2 sentidos para a palavra ambição, que é isso que o Sidney falou. Tanto essa ambição de querer progredir e correr atrás do progresso, como a ambição que é a ambição do egoísmo, que é a pessoa que quer poder, que é gananciosa, que quer tudo para ela, que quer status, né? Que quer se mostrar. E no livro dos Espíritos, que eu achei interessante, é que ele coloca essa ambição como um tormento. Então, o espírito ele nunca vai estar satisfeito, porque para ele é um tormento. Agora, o progresso não, o progresso satisfaz o espírito, porque ele se sente bem vendo as coisas progredirem, as coisas se elevarem, entendeu? É diferente a intenção e aí tá ligado com a bondade dele, que para ele não é interessante ele crescer sozinho, às custas dos outros. E na ambição que a gente vê ali no livro dos Espíritos do Evangelho, é quando ele quer progredir às custas dos outros, é o que a gente vê. É o que o Sidney está falando, você vê, você está ali progredindo, as pessoas ao seu redor que se lasquem. Se para você tá bom, que se dane os outros. Né? Porque a gente está vendo muito isso na nossa situação atual, né? Nessa gestão que a gente tem aí, nessa política, né? A gente está vendo uma porção de desgraça acontecendo e a pessoa viajando aí, mostrando foto, não tá nem aí com nada e com ninguém. A Carla deu spoiler aqui agora. O Jairson vai falar ou tá deixa travado? o Jair. Não, deixa o Jair. A Carla já deu um spoiler aí. Ai, ai. Jair, você é ambicioso ou você é ganancioso? Sem coração teu. Sem ficar no muro. Eu não suporto nenhuma das duas palavras e não levo em consideração nenhuma dessas duas como progresso. Progresso vem através de propósito e de ordem. Não vem através de ambição e de ganância. Pô, interessante. Vamos lá, continua. Na boca dos falsos profetas e falsos cristos dos anos atuais, os coaches da vida, é maravilhoso você ter ambição. Estava esperando alguém falar essa palavra. É bíblico, né? É bíblico. Busca lá na raiz da raiz, porque assim, não existe ambição boa, não existe inveja boa, não existe. Isso é traço de egoísmo e de orgulho. O que te faz mover é propósito. Propósito que te leva ao progresso. E ordem, disciplina. Ambição é papinho de falsos cristos e falsos profetas para maquiar, para deixar bonitinho, ainda o que eu não quero me olhar para dentro de mim.
O que faz, o que movimenta a lei do progresso é propósito, que é totalmente diferente de ambição e de ganância. Vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, vamos lá. A palavra que não tem, é ganância. Tal como a gente escreve em português. Se vocês entrarem num dicionário e traduzir, bom, ambição é ambição mesmo, e tem, essa tem. Aliás, muitas até aparecem, com essa conotação que o Gerson está falando, essa conotação negativa. Bom, o Gerson defende que não há nem a positiva, ou seja, a ambição é ruim. Não é negativa, é real. Tá. É negativa porque vai contra o que a gente quer. Não, é mas real. Tem uma passagem lá, mesmo sendo no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que a ambição, ele dá assim, mas o Espírito tem que ambicionar por progresso. Daqui a pouco eu acho ela. Mas voltando aqui, só fechando parênteses. A palavra que consta lá, essa sim, essa eu também sou terminantemente contra, que é a tal da cupidez. O Gerson está concordando aí. Uma das formas de traduzir ganância para o francês é cupidez. Então, na realidade, a palavra ganância não consta porque em algum momento se traduziu como cupidez e não está errado. Aí ele teria que fazer 200 mil linhas tênis aqui. A ganância, a cupidez, a ambição, e aí sim, trazendo para o lado positivo, eu gostei da tese do Jairson, a proposta, o propósito, um projeto de evolução, de progresso. Usando a questão do vira-lata, é que o ser humano, quando eu falo alguma coisa assim, eu fiz de propósito, fica uma coisa negativa. Só que tudo que a gente deve fazer deve ter propósito. Tudo que a gente deve fazer deve ter propósito. Porque o que a gente faz sem propósito, a gente não se envolve. A gente deixa à mercê de fatores externos para que a coisa dê certo. Quando eu determino um propósito, quando eu estou dentro de um propósito, eu sei que aquilo vai funcionar com a minha responsabilidade, com o meu trabalho. Eu vejo a questão da ambição muito ligada, sabe o quê? A palavra direito. E no Evangelho segundo o Espiritismo não existe o direito. Existe o quê? O dever. Não existe nenhuma lição escrito lá, o direito. Mas existe o dever. E se colocar dentro de um propósito é o nosso dever. A reencarnação é um propósito. Ela deve ter um propósito. Ela deve ser baseada no propósito. Então, quando o Zé falou lá da parte que tem mesmo, do espírito que ambiciona, né, o progresso, ele fala algumas vezes dessa ambição como algo positivo no Livro dos Espíritos, mas aí já na parte moral. A gente traz a ambição muito para a parte material. Então, todas as primeiras questões do Livro dos Espíritos, é engraçado que tem até chegar lá nas questões morais, né, que é a última parte do Livro dos Espíritos, ele vai trazendo matéria, para a gente pensando na matéria. Quando chega na última parte, ele começa a trazer espírito, reflexão, arrependimento, reparação. E aí a gente vê que aí ele começa a mudar essa palavra de ambição. Porque quando a gente já está cansado dela na matéria, a gente começa a correr para o espírito. Aí ele fala das pessoas que têm essa ambição material, que corre atrás disso, que para ela é um tormento, porque ela nunca vai estar satisfeita, né? Então ela pode ter tudo que ela quer, ela ambiciona, consegue, mas depois aquilo para ela não tem graça, ela quer mais. Só que ele coloca isso, aí pergunta por que tem. Ele fala que as pessoas ao redor acabam se beneficiando daquilo. Só que a pessoa mesmo que tem essa proposta de ambição, ela não se beneficia, porque ela fica presa nesse tormento. Então, essa é muito da nossa evolução material aqui, e intelectual, foi gerada pela ambição de outras pessoas, que acabaram beneficiando outras pessoas, mas não beneficiaram aquela pessoa ambiciosa, porque a intenção dela e o propósito de vida dela não é só material.
Então, ela não cresceu como espírito. Só para o registro aqui, fazer uma parte aqui, o esclarecimento. É a pergunta 333, tá? Eu localizei aqui. Ela fala assim, 333, enunciado da pergunta. Se considerasse bastante feliz, ó, bastante também é aquela palavra que já falei com vocês aqui, bastante é o que basta, né? Não é muito. Se considerasse bastante feliz, uma condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade, ó, interessante, a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Oh, todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Ó, o tem que aqui também, hein? A gente estava brincando antes de começar a gravar, apareceu o tem que aqui. É que a gente tem esses vícios de linguagem, né? Que vira e mexe aparecem. Sim, mas é onde nós temos que tomar cuidado, que quem critica o espiritismo justamente pega isso. Ah, tá vendo? Tá escrito lá não sei aonde que a ambição é ruim. Não, essa semântica que nós temos que estar atento. Até porque é uma questão de tradução também, né? É. Não, que nem o Jairson falou, tem que ter um propósito, tem que ser, a gente fala, né, de propósito. Se a gente trocar a preposição e ter que ser por propósito, resolve tudo, né? É uma questão semântica, Matou. como você acabou de dizer. E tem, isso eu acho também, por exemplo, o Jairson falou desses coaches de palco, né, que usam a semântica a seu favor, né, porque literalmente as pessoas falam dessa ambição apenas monetária, né, apenas financeira, apenas como algo mundano. Mas eu vejo assim, ó, por exemplo, o cara que não ambiciona, o menino lá que não teve estudo, independente da idade, né? Que ambiciona se formar, fazer uma faculdade, por exemplo, no fundo, ele ambiciona mudar de vida, melhorar de vida, né? O conhecimento é só a ferramenta para isso. E outros milhares de exemplos, né? Por exemplo, eu já citei isso aqui, a gente vive num mundo, num país em que existem mães abandonadas, né? Mães de filhos abandonados, o que a gente cunhou chamar de mãe solteira. E o Papa brilhantemente definiu o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, por exemplo, a mulher que cuida da família sozinha, ela ambiciona ter uma família completa. Se você conversar 10 minutos, ela ambiciona, né? Isso é uma ambição. Ela está errada? Não. Ela só quer... O propósito dela é ter uma condição mais tranquila de vida e tal. Isso eu acho muito básico, né? Acho que se a gente nasceu, e isso eu lamento de novo o país que a gente vive, se a gente nasceu num país miserável como o que a gente vive, isso é muito pouco da ambição humana, né? Tem a ambição do conhecimento, a ambição da espiritual também. Atualmente, a minha grande ambição é ser melhor hoje do que fui ontem, né? Nada mais do que isso. E mesmo assim é uma peleja absurda, entende? Você não consegue cobrir todos os pontos. Num ou no outro, você acaba falhando. Mas é ambição, desejo, ganância. Assim, essa palavra ambição, ela é realmente estigmatizada? Até que ponto ela é estigmatizada? Sim, por conta dessa leitura apenas financeira. Mas e aí? Ganância seria o roubar e não poder carregar, né? Assim, você ambiciona, você quer ter,
mais do que você consegue administrar, né? Do que você precisa e tal. Não, Beira o egoísmo, beira a gana mesmo, né? isso é, A cupidez isso é. e o Não sei se eu progresso. tô, não sei se eu Não, estou fazendo muito claro. não, tá perfeito. Eu acho assim, que são questões que a gente tem que tomar o devido cuidado. É o que você falou. Tem aquela estigmatização das palavras. Eu não sei, aí o Jairson me balançou um pouco, eu confesso agora. Ele deu, não vou dizer que ele puxou meu tapete, bom, é o Jairson, sendo o Jairson. Mas, enfim, eu realmente, essa questão do propósito é interessante. Ter o propósito de evoluir ou ter a ambição de evoluir, ter o desejo de evoluir, enfim. Aí que tá. Para mim, a questão da ambição é aquela coisa assim, eu queria fazer tal coisa, eu queria. Propósito, eu quero fazer, eu vou fazer. Né? Sabe, eu acredito que nós já temos condições de começar a aprofundar até o sentido das palavras e do uso delas. Né? A ambição ainda está flutuando no queria. Quem queria não quer. Né? Porque a própria pergunta aqui, do livro, se ele ambicionasse, né? Como se assim, se ele quisesse, né? Se ele quisesse. Aí ele fala, uma hora a necessidade chega, que é o real, que é o que vai ter que fazer. E esse tem que, né? Até esclarecendo por que eu falo esse tem que, o tem que é característico do mundo de provas e expiações. Nós ainda temos que fazer as coisas. E quando nós fizermos, nós já estamos nos propondo a nos regenerar. Vou ilustrar em cima de Jesus Cristo. Chegou pro rapaz lá e falou, olha, ele perguntou, o que eu tenho que fazer para estar contigo? Larga tudo e me segue. O que eu tenho que fazer? Ele fez? Não fez. Zaqueu olhou, viu que Jesus estava, se elevou para ver Jesus, e quando Jesus chegou na casa dele, Jesus não falou nada. Ele já disse, eu vou fazer. Esse é o comportamento do mundo de provas e expiações, do mundo de regeneração. Você já se propor a fazer. Então, ainda nesse tem que, é porque a gente precisa de regra. Precisa ser condicionado. Então, a ambição, vamos dizer, ainda faz parte do tem que. Um artifício. Eu tenho que ter ambição para crescer. Só que qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu compromisso como espírito? Não é evoluir? Eu preciso, Isso é inexorável. eu Inexorável. preciso de alguém falando, ó, você tem que evoluir. Você precisa evoluir. Você precisa evoluir. Igual ele fala aqui na pergunta. Uma hora a necessidade vai chegar. E não vai ter tem que, não quero. Vai acontecer. Né? E a questão a gente pode também relacionar uma das tentações de Cristo, quando ele está morrendo de fome lá, que ele é tentado a transformar uma pedra em pão. E ele diz, né, que nem só de pão vive o homem, que não tem necessidade dele fazer aquilo para provar nada para ninguém. Né? E ele é muito tentado, né, essas três tentações, elas são muito ligadas a atitudes de poder.
né? E a ganância e a ambição, como é vista hoje nesse planeta em que a gente vive, e nesse consciente coletivo psicopata que a gente transita, né? Que se você é uma pessoa ambiciosa, você tá na frente. É um traço É de chique falar, né? É chique. é um traço de personalidade forte, né? Você vê que fulano é ambicioso, Você né? vê isso como uma vantagem? Jamais. Não, porque eu sempre, na sociedade, assim, eu sempre vi o comentário, pelo menos no meio em que eu vivo, né? A ambição, ela é mal vista, assim. Se você é ambicioso, você não é quase como se dissesse que você não é cristão, entende? Então, assim, você falando assim, olha, eu tenho ambição de me elevar espiritualmente, o que eu sinto, por exemplo, em você, que na verdade é que você já tem o propósito, você já está no propósito de se elevar espiritualmente. Você busca isso constantemente. Mas se você olhar, Não, é eu tô ruim entendendo. dizer isso, né? Não, eu É gostei contraditório dizer eu isso. gostei do tem que. Agora, o mundo de provas e inspirações, mundo tem que. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. Ah, essa eu gostei. Agora é outro carimbo. Sempre tinha o carimbo que era. Determinismo, né? É, porque assim, mesmo que. Vamos pensar, vamos nos projetar para um mundo de regeneração. Claro, só que um exercício né, mental. Né, nós não estamos. De repente, lá, essa questão não vai ser tão a ambição, mas vai ser mais o propósito. Por quê? Nem Porque deve existir. nem deve existir, isso aí já está superado, é uma outra etapa. Assim, cara, são águas passadas. Mas por isso que eu te perguntei já, se é uma muleta, se é um artifício, o tal da ambição. Claro, muito pior que isso é a ganância. Mas não faz nem o menor sentido em falar, tenho ganância em evoluir. Não. Eu tenho que evoluir. Mas, é, eu não. Assim, você me quebrou a perna. Resumindo, eu tinha pensado em outra condução desse tema, mas na hora que você falou assim, cara, o mais importante é o propósito. Aí assim, acho que veio aquela luz assim, eu não sei se estava. Vou até apagar aqui, ó. Veio aquela luz, assim, o propósito, aí pronto. Tudo mais claro aqui pra mim. Então, mas vocês perceberam como que vocês acolhem rápido? Que o Jairson fala? Por quê? Tem quem demora para colher? Sim, eu já falei isso para vocês. Nossa Às vezes demora Senhora! 2 anos para entender uma conversa que a gente tem. A gente tem as reuniões do chiclete, né? Que eles ficavam aqui até de madrugada, até no outro dia. Com as nossas noitadas, só que a gente ficava conversando. E é o que eu falei para vocês. Às vezes tinha coisas que o Jairson falava que eu, na hora, achava que tinha entendido. Mas só conforme vem as experiências, quando chega para mim aquela coisa é que eu vou entender, sabe? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Então, assim, muitas coisas eu demorei 2 anos para entender. Muita coisa mesmo. E eu avisei para ele, ó, agora que eu estou entendendo o que você falou. E não é só eu, né, Jairson? Tem um monte de gente que chega nele e fala assim, ó, lembra aquela vez que você falou aquilo? Estou entendendo isso hoje. E aí, Até minha terapeuta está falando isso para mim. então, assim, eu achei legal que a gente até conversou, aquele dia que ele participou, que ele falou, nossa, Carla, o assunto com vocês flui, porque todo mundo aqui consegue, tipo assim, a gente vai falando e vai fluindo, as coisas vão chegando, como você falou agora. Não tinha pensado, mas, tipo, acolheu. E, às vezes, é mais fácil pegar e falar assim, ah, o Jair, é louco, fala umas coisas nada a ver, que é o que a gente escuta muitas vezes. Né? Então, assim, se eu não entendi agora, eu sei que uma hora eu vou entender, que é como se fosse uma sementinha que vai crescer. Mas eu não desprezo, entendeu? Algumas coisas eu não entendo na hora. Igual eu estava vendo, até os assuntos do Acontece, às vezes eu vou assistir depois de 1 mês, 2 meses, o mesmo assunto para ver como que eu estou naquilo. E eu olho coisas assim que eu falei, nossa, isso passou despercebido para mim. E às vezes já passou 2 meses, que a gente, na nossa discussão, parece que eu estou entendendo, mas aquilo depois chega para mim depois de um tempo.
né? E eu acho legal, assim, essa interação, que a gente está aqui conversando, todo mundo está falando, e a gente vai acolhendo, e muitas coisas a gente vai começar a pensar e refletir e sentir bem depois. Não só dele, como de todos nós, né? Eu penso sempre assim, né? O que o Zé falou, o que a Cláudia fala, o Alexandre, o Sidney, todo mundo junto. Então, é muito interessante essas discussões. Mas não é todo mundo que consegue ouvir e nem entender o que a gente fala. Olha, pensando num Justamente nós temos o traço... propósito de estudar, nós temos o propósito de evoluir, nós temos o propósito de acolher novas ideias, ou de contestar antigas também, diga-se de passagem.